Fala aí, cambada, beleza? Como é que vocês estão? Então, tamo aqui mais uma vez, só que dessa vez, mais uma vez, estamos fazendo um vídeo que não é resumo de episódio. Esse aqui vai ficar na outra playlist que tem pouca coisa, mas futuramente ela vai aumentar, talvez. Vamos pra parte do vídeo que vai ser suave e a outra vai ser pra quem não liga pra spoiler. Dungeon Mesh. Quando você ouve esse nome, já sabe que o bagulho é bom. Porque além de ser uma história muito divertida, também é uma história de aventura muito bem estruturada. Uma coisa que eu posso confirmar pra vocês que estão esperando a próxima temporada é que ela vai ser a última. Mas isso não é ruim, sabe por quê? Porque a história já fecha ali mesmo. É uma obra relativamente curta, mas isso faz com que ela, como eu já falei, seja bem coesa. Por mais louco que a história vá se tornar no futuro, tudo nela, por incrível que pareça, ainda vai se envolver com o tema principal: comer. É incrível como o autor consegue conectar a quantidade de coisa absurda que acontece e o que vai acontecer com o simples fato de comer. E é claro, conhecer o que você come. Tipo assim, a história ela vai ter duas grandes catarses, que vai ser o destino do mago louco e o segredo das dungeons. A primeira dessas catarses vai se ligar muito com o fato de conhecimento sobre as criaturas, e a segunda se liga completamente com o fato de devorar, comer e se alimentar. O que é muito surreal, porque por mais que não pareça, essa história ela vai escalonar muito no sentido de poder, desejos e vontades. E muito também em sentido filosófico, porque como eu disse nos vídeos atrás, o que você come se torna você. As células do seu corpo se replicam utilizando dessa fonte. Essa seria uma das pautas. A outra seria sobre vontade, aquilo que te move. Medos, desejos, angústias e objetivos. Tudo isso em cima do tema de comer. Muito louco, né? A primeira temporada foi apresentado os problemas a serem resolvidos. A partir da segunda parte vai começar tudo a estourar, quando os problemas e os mistérios da obra vão realmente começar a aparecer. Porque depois que a história entrar no terceiro ato, vai ser pedrada atrás de pedrada, cara. Uma melhor que a outra. Vai começar devagar, depois vai só pra cima. O vilão final eu não acho uma coisa super extraordinariamente foda. Meu Deus, caramba, que vilão extremamente bem construído. Mas ele chega muito perto. Se, tipo assim, perfeição é uma nota 10, ele deve estar ali entre 7 e 8. Só que o que mais chama a atenção nele é o conceito dele. O porquê ele faz, como ele faz e de onde ele veio. E mesmo assim, como ele erra. Por mais extraordinário e impressionante que ele seja, ele perde no próprio jogo mesmo sendo o que ele é. Mais uma coisa que a história preparou na primeira temporada e vai ser muito mais bem desenvolvida na segunda são os elfos, os famosos canários. A maior parte deles não vai ter tanta relevância não, então, mas não interessa tanto. Mas esse maninho aqui sim, ele sim vai ser bom de acompanhar. Porque boa parte da história e da explicação do porquê as masmorras são como são, vai vir desse carinha aí, que tem um poder bem interessante sobre como eles vão resolver o problema da Fallen. Faz sentido. Sobre o que vai acontecer com as dungeons, faz sentido. Sobre os dois principais antagonistas, também faz sentido. Fora que é muito foda de se ver. Sobre todo o plot da obra, pra você que tá se preocupando com a segunda temporada, cara, você não tem que se preocupar com nada, é simplesmente muito bom. A única coisa que talvez a gente tenha que se preocupar com a segunda temporada seja a animação. A da primeira simplesmente eu adoro, eu acho que combina perfeitamente com o estilo do mangá, é muito bonito e muito bem feito. Mas os caras vai ter que trabalhar nessa segunda, parceiro, porque tem cada painel nesse mangá que é de cair o cu da bunda, mano. É simplesmente muito bonito. Dá pra colocar ele naquelas listas de mangá mais bem feitos. Cara, se você ainda não assistiu, vai assistir. Se quiser ler, vai ler também, porque além de ter uma ótima quadrinização, ele é muito bem feito, muito bonito, do início ao fim. Agora, pra você que não liga de tomar spoiler, continua aí. Pra você que liga, não te quero mais, sai daqui. Se bem que só deu 3 minutos de vídeo pros caras que não quer ver spoiler, né? Aí o problema é seu, tá vendo? É a lei da balança. Se você quer ver menos, você vai ver menos mesmo. Não fez o menor sentido isso. Resumindo, você que não vai mais querer estar aqui, pode dar tchau, tchau. Como eu falei, nessa segunda parte a gente vai conhecer um pouco melhor os canários, que são um grupo de elfos com uns poderes interessantes. E a gente vai acompanhar mais o líder deles, um cara que não tem vontade de nada. Basicamente nada. E não é no sentido dele ser preguiçoso, ele literalmente não sente vontades. Por exemplo, ele pode morrer de fome por não sentir vontade de comer, ou de sede, ou entupido, entendeu? Ele é o mais poderoso da galera ali, mas ele é tratado literalmente como uma criança, porque o pessoal do grupo dele tem que dizer quando ele tem que comer, beber água e até ir no banheiro. Tudo que move ele é a única vontade que sobrou de destruir a raiz das masmorras, porque ele já foi um lorde de masmorra, ele sabe o que isso significa. Toda masmorra habita um demônio, um anjo, um deus, foda-se. Pode chamar como você quiser. Basicamente uma criatura que consegue realizar qualquer desejo, literalmente qualquer um mesmo, dentro dos limites das masmorras, é claro. Porém, não dá pra mentir pra ele. Você pode até passar a perna nele, mas mentir não. No final ele vai te persuadir pra fazer exatamente o que você quer, o que você deseja, não o que você tá pedindo. Por exemplo, você pode mentir dizendo que você quer um suco de morango, mas ele sabe que você quer um suco de laranja, mas em escala basicamente infinita, entendeu? Essa criatura, ela já existe desde o início de tudo, e em um momento ela teve acesso ao nosso mundo e começou a realizar desejos, já que quanto mais alguém desejava, mais anseio ela tinha. Basicamente, quanto mais você tem, mais você quer. E essa criatura, ela devora vontades. Basicamente, no começo, dava pra dizer que ela era uma coisa boa. Ela se
satisfazia só realizando desejos pras outras pessoas, porque era o que ela gostava de fazer. Só que basicamente todas as vezes que ela começava a dar ambição demais pra um ser humano, o ser humano ia lá e fazia bosta e acabava com a produção dela. Tipo, ela tava servindo um rei, dando os desejos pra ele, e aí do nada o rei mandou matar geral. Então ela percebeu que tava deixando madurar demais. Então ela começou a criar os humanos, servindo como servo até que ela amadurecesse o suficiente e ela devorasse as vontades da pessoa, deixando ela num estado catatônico. Esse bicho, ele já foi citado na primeira temporada, é o tal do Leão Alado, que geral acha que é uma ajuda pra derrotar o Mago Louco, mas na verdade ele é mais filho da puta que o cara. A grande parada do Mago Louco é ele é tão poderoso porque o poder que ele tem vem do leão, mas ele em algum momento conseguiu aprisionar esse leão entre dois livros, que é aquele livro que ele usa. O mago, ele realmente tá dodói da cabeça, ele não tem questão de dominação, reino, essas coisas não, ele simplesmente tá maluco mesmo, ele acha que o rei dele tá vivo, e é por isso que ele tá fazendo toda essa loucura. A ideia dele é manter as pessoas queridas pra ele sãs e salvas, mas fazendo como? Ele decidiu dar imortalidade pra todos eles, mas a galera já enjoou, é a galerinha da vila dentro da masmorra. Eu acho ele um personagem muito bacana, cara, ele simplesmente queria proteger a galera e ele viveu tempo suficiente pra pirar da cabeça. Vai ter uma batalha entre ele e a galerinha do barulho depois do Prota matar a Fallen sufocada. É foda, né? Eles conseguem encontrar a casa do Mágico Louco e aproveitam pra roubar um dos livros que tá selado Leão Dourado. Fazendo isso, eles atraíram o Mágico Louco pra lá e enquanto a galera distraía ele, eles fizeram a Fallen comer uma sopa de coelho que eles tinham preparado, porque eles notaram que ela tava com fome pra caramba, porque pô, com um corpo daquele tamanho, né? Só que dentro da sopa eles colocaram alguma coisa pra fazer ela dormir, e aí o Prota chegou pelas costas dela pensando como ele poderia matar ela, e ele chegou à conclusão que a melhor forma seria sufocando. Depois disso vira uma corrida contra o tempo, já que o corpo vai acabar apodrecendo, então eles partem pra enfrentar o Mágico Louco. E geral vai de Vasco, já que o mágico ele invoca uma porrada de dragão, isso aí tá até no teaser da próxima temporada. Essa cena, cara, é muito cabulosa. Vocês não gostam de ficar matando dragão? Então mata esses aí, vai. Só o Prota que consegue sobreviver porque ele manja muito de como os bichos funcionam, então ele consegue pegar o mágico de surpresa. Aí eles batem um papo ali e o mágico, em vez de entender, só piora a situação. Só que essa conversa aí deu tempo do Leão Alado pegar ele desprevenido, já que a Marcille já tinha conseguido libertar metade dele abrindo um dos livros. Ele atacou o mago já devorando a vontade dele de resistir. Depois disso, bye bye Mago Louco. E então a gente entra na fase final da parada, que é quando a Marceline liberta totalmente o Leão Dourado. Leão Alado, tô falando errado toda hora. E ele começa a realizar tudo que ela queria, mesmo sem ela saber que ela queria. Dá muita bosta porque o leão começa a usar a fraqueza dela e afasta ela da turminha do barulho. O maior desejo da Marcille é que todas as raças tenham o mesmo tempo de vida, já que ela é um elfo híbrido e os elfos como ela vivem pra caraca muito mais do que todas as outras raças. E pra mudar isso, o leão fala que ela tem que chegar na superfície, porque pra ele fazer isso com o mundo todo, ele tem que expandir a influência dele pra fora da masmorra. Tudo manipulação. Mas o mais interessante é que não é mentira. Então a partir daqui começa como um jogo de influência, porque o leão é como um gênio. Ele só pode realizar desejos pros outros. Então ele precisa de alguém pra fazer essa ponte. Mas com um pé capá muito grande, eles conseguiram trazer a Marceline de volta. Porém, o demônio sempre vai ser uma ameaça, já que se alguém entrar em uma masmorra, ele vai estar lá, já que ele é conectado em todas as masmorras ao mesmo tempo. Como ele mesmo disse, ele não é o Leão Dourado, ele é uma criatura muito mais cabulosa que existe em outro plano e que essas criaturas que estão dentro das masmorras são basicamente como fios capilares dele, pequenos pedaços dele que conseguem passar pelos buracos do mundo. Então eles têm que cortar o mal pela raiz, já cortando a conexão dele com o nosso mundo, porque mais uma vez, se alguém entrar dentro de uma masmorra, ele pode simplesmente ficar manipulando a pessoa e fazer ele sair pra fora. O problema é que meio que basicamente o poder do mundo vem também desse cara, então se basicamente cortar ele pela raiz, a magia também vai desaparecer. Então o Prota fala que é fácil, é só desejar pro demônio não se envolver mais com os seres humanos. Porém, já que o leão só realiza o que você realmente quer, lembra? E quem iria querer se livrar de alguém que realiza todos os seus desejos mais profundos? Você pode ser altruísta o suficiente pra querer ir lá e fazer o certo, desejar o bem maior, mas ainda assim, dentro do seu âmago, você gostaria de ter aquilo ali pra realizar os seus desejos. E então o Prota ele faz diferente, ele aceita realizar o maior desejo dele, que é virar um monstro mais foda e maneiro que ele já inventou. Esse Prota é doente, cara, ele quer realmente ser um monstro. O mais da hora é que esse monstro ele já mostrou no comecinho da primeira temporada. Porém, ele adiciona mais uma coisinha nesse bicho antes dele se transformar e perder o próprio corpo. O Prota adiciona a característica de devorar vontades na criatura que ele inventou, igual o Leão Alado. E o leão não percebe porque ele simplesmente realiza os desejos, ele simplesmente tem o poder. E as pessoas usam desse poder pra realizar os desejos delas. Quem cria os detalhes são as pessoas. Nisso, o Prota entra numa batalha contra o Leão Alado que entrou no corpo dele. Agora que ele tem um corpo, ele pode simplesmente sair pra fora sozinho. E essa luta parecia ser basicamente unilateral, já que o Prota ele virou um bicho monstruoso, cabuloso pra caramba. Só que o Leão Alado ele fica se multiplicando e faz uma chacina com o Prota. Então, quando a água já tava batendo na bunda, o leão perde a vontade de fazer aquilo. Ele perde a vontade de espalhar a influência dele pro resto do mundo e capturar todas as pessoas pra ficar bebendo a vontade delas de canudinho. Então ele entra dentro do próprio âmago pra tentar entender o que tá acontecendo e o Prota tá lá dentro, devorando as vontades dele igual ele fez com o Mago Louco. Isso foi uma puta sacada, cara. Como você derrota uma criatura imortal onipresente? Não derrota, mas se ela não quiser mais fazer, ela não vai fazer. Cara, isso foi uma sacada top,
top, mano. E como eu disse, todo esse BO só tá acontecendo pelo simples fato de comer. O leão alado só tá fazendo isso pelo simples fato dele querer comer. Cabuloso, mano. Depois de tudo isso também sobra o BO da Fallen. E eles resolvem do jeito que eles disseram que fariam. Eles vão comer a irmã do Prota. Eles cortam ela em dois e começam a cozinhar todas as partes do dragão. E pra comer tudo isso vem geral de todos os personagens que já apareceram no anime. Já tava todo mundo ali mesmo, porque tava todo mundo guerreando contra a Marceline e o leão. Eles levam alguns dias pra terminar tudo e quando eles terminam, eles revivem ela. Ficou uns pedacinhos de monstro aqui e ali ainda, mas ela é idiota que nem o irmão dela, então ela gostou. Depois disso, o Prota herda a masmorra e não só ela, mas o reino todo pra ele, que era um continente inteiro. A Marcille vira conselheira dele e a maior parte de todo mundo fica tranquilo, menos o Prota, porque antes de perder, o leão alado fala que ia tirar do Prota aquilo que ele mais gosta. O que faz sentido, o Prota tirou a vontade dele de devorar vontades, que é o que ele mais gostava, então nada mais justo que fazer o Prota ser uma criatura extremamente aterradora pra qualquer criatura. Então ele tem o reino, tá tudo muito próspero, porque os monstros não chegam perto dele. Aparentemente ele não gostou muito disso não, mas o reino tá ótimo, o geral tá em paz. Então já no fim, uma criança pergunta pro Linus o porquê que ele é tão obcecado por comida. Porque comer é um privilégio dos vivos.